Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje falaremos sobre um dos temas mais debatidos da história da humanidade, a liberdade. E como exemplo, trarei o filósofo mais polêmico da história, Karl Marx. Preparados? Vamos nessa! Karl Marx foi um filósofo nascido na Prússia em 1818, no auge da Revolução Industrial. Nessa época, praticamente não existiam direitos trabalhistas nem condições de trabalho para os operários. Em 1848, vinha a Primavera dos Povos, momento que exigia direitos e condições de trabalho. Logo, Marx escreve sua principal obra, o Manifesto Comunista. Nele, escrito à base do socialismo, que seria usado para a União Soviética, anos mais tarde. Para entender mais sobre o seu conceito de liberdade, precisamos primeiro entender o que é liberdade. Liberdade é agir segundo o seu livre-arbítrio, com sua própria vontade, porém essa liberdade não pode afetar nos direitos dos próximos. A sensação de estar livre é a mesma sensação de não depender de ninguém. Liberdade também pode ser considerada uma independência humana, tendo autonomia e espontaneidade. Liberdade do pensamento foi a base da sociedade moderna, que começou com a Revolução Francesa e com seus pensadores. Existem vários tipos de liberdade, como por exemplo, a liberdade individual. Ela não é maior do que os interesses da coletividade, ou seja, da sociedade. Liberdade religiosa. Podemos citar o exemplo da religião adventista, na qual não comem carne de porco, ou a religião muçulmana, que as mulheres precisam usar uma roupa que cobre todo o corpo, a burca. A liberdade de expressão é o direito de alguém poder se expressar em arte ou opinião, pensamentos, ideias ou até ideologias. Liberdade condicional é quando uma pessoa condenada pela justiça, ao invés de cumprir a pena, ela tem a liberdade imposta legalmente. Todas as garantias de liberdade estão garantidas na Constituição de 1988 no Brasil, chamada de Constituição Cidadã, pois deixa bem claro as garantias individuais em seu 5º artigo, onde todos serão iguais perante a lei. A teoria marxista é uma crítica radical das sociedades capitalistas, mas é uma crítica que não se limita à teoria em si. Marx se posiciona contra qualquer separação drástica entre teoria e prática, porque essas dimensões são abstrações mentais que, no plano concreto, entregam uma mesma tonalidade complexa. Mas resumindo, a liberdade, segundo Marx, se baseia na sua crítica de conceito e liberdade com o capitalismo. Para ele, as pessoas se tornam meras engrenagens do sistema de produção, quando a sociedade é dividida em proletariado e capitalistas. Ele também diz que, desse modo, a atividade produtiva se torna coerção. E com base nisso, a vida se reduz à sobrevivência. É o que ele chama de necessidade. Como, por exemplo, uma pessoa tem que comer e ela fará todo o seu esforço para que isso seja concluído. Segundo ele, a diminuição da jornada de trabalho é a condição para o desenvolvimento pleno das personalidades e capacidades humanas. Ou seja, quando nos livramos da necessidade, a ideia com liberdade surge. Com suas influências por Hegel, ele entende a liberdade humana como a constante criação prática com o mundo material, no qual os indivíduos manifestam na prática sua liberdade junto com outras pessoas, circunstâncias objetivas, de modo a criar um mundo objetivo, de acordo com as suas aptidões. Ou seja, a liberdade humana só pode ser encontrada na prática das próprias condições materiais. Desse modo, se os indivíduos são privados, isto é, se suas condições objetivas são propriedade privada, não há verdadeira liberdade, pois a sociedade se divide em proletariado e capitalistas. Mas se a luta
dos proletariados tiver êxito e se todos conseguirem abolir a propriedade privada nessas condições, seria instaurado o comunismo que ele entende e a associação livre dos produtores. É isso aí. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima, Alfredo. Do câmera. The Epsilon Studios. Marxismo e Liberdade. Cena 1, take 5. Pera, fez bosta. Do câmera. The Epsilon Studios. Marxismo e Liberdade. Cena 1, take 2. Ah, não! Isso vai ser... Caralho, Essa vai mano. pros erros. Do câmera. The Epsilon Studios. Marxismo e Liberdade. Cena 1, take 1. Olá, meus amigos. Hoje iremos falar sobre um dos temas mais pensados e debatidos da história da humanidade, a liberdade. E como exemplo, História da Ah, Liberdade. vaza. Do câmera. The Epsilon Studios. Marxismo e Liberdade. Cena 1, tomada 1. olá, meus amigos. Esqueci! Marxismo e Liberdade. Cena 6, take 2. Todas as garantias individuais de liberdade estão garantidas no Brasil depois da Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, pois deixa bem claro Do câmera. Esqueci. Do câmera. Sai!